Existiram dois reis na Bíblia que tiveram um começo muito semelhante, inclusive um sucedeu o outro. Ambos eram improváveis. Ambos Deus chamou, levantou. Ambos um dia caíram. Reagiram de uma forma diferente. Um deles tinha um hábito, que foi uma das coisas que com certeza o ajudou a se levantar quando precisou. Eu não sei se você vive hoje dias de lutas aí. Se você não está vivendo dias de lutas, glória a Deus por isso. Mas os dias difíceis vão te visitar em algum momento, em alguma área da vida. E eu quero te falar sobre uma coisa que um desses dois reis fez e que você pode fazer aí na sua realidade e vai te ajudar a te sustentar, a ficar em pé nos dias de luta quando eles vierem. Eu sou Alan Zecchini, esse aqui é o canal Homem de Família e eu quero compartilhar uma palavra do Senhor com você hoje. Quero começar lendo a Bíblia. Provérbios 7, versos 1, 2 e 3. Diz assim: Meu filho, obedeça as minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. Obedeça os meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos, como a menina dos seus olhos. Amarre-os aos seus dedos. Escreva-os na tábua do seu coração. É claro que aqui Deus se refere a você ter intimidade, um contato constante com a palavra dele. E existe um hábito que você pode fazer para que isso se potencialize, para que a palavra dele, assim como no texto que nós lemos agora, esteja registrada no seu coração. Esse hábito é escrever. Quando nós olhamos para a história do rei Davi, Davi escrevia as experiências dele com Deus. Davi escrevia as orações dele. Aquilo foi tão poderoso, aquilo foi inspirado por Deus de tal forma que eu e você estamos aqui tantos milênios depois, ainda sendo edificados, inspirados por essa palavra. Antes de eu e você conhecermos a história de Davi, a gente já conhece salmos escritos por ele. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Glória a Deus por isso. Davi escrevia. Davi também teve dias de luta. E Davi tinha em sua casa registros do que o Deus dele tinha feito até ali, da maneira como Deus tinha cuidado dele, o amparado, dado saída em momentos difíceis. Esses registros nos edificam hoje. Você imagina naquela época, se Davi não foi fortalecido em muitos momentos por resgatar aqueles registros e se lembrar do Deus que cuidou dele tantas vezes. Deus fala comigo e com você de diversas formas, inclusive quando nós abrimos a Bíblia. Mas quando você lê um texto bíblico, Deus gera em você um pensamento, uma aplicação para aquilo no seu contexto que é diferente do meu. E você pode registrar isso, os insights que Ele te deu enquanto você lê a Bíblia, os insights que Ele te deu enquanto você ora, uma palavra que você recebeu de alguém. Eu te digo com propriedade, aquilo que a gente não registra vai se perdendo com o tempo. Nesses anos de caminhada na fé, quantas palavras eu recebi e ficaram pelo caminho porque eu não registrei. Eu me lembro que aconteceu algo muito forte naquele momento, mas eu não me lembro mais do que é que eu recebi. Eu perdi com isso. Agora, se eu desenvolver o hábito de ter um caderninho que me acompanha nas minhas orações, nos meus momentos de leitura da palavra, pode ser um bloco de notas, se você já digitalizou esse hábito de anotação. Tá tudo bem. A questão é, registre o que Deus fala com você. Isso vai te fazer lembrar, no momento de luta, daquele Deus que te fortaleceu e cuidou de você tantas vezes. Quando a gente pensa em Saul, que foi o rei que antecedeu Davi, Saul não registrou nada. Não é essa a única diferença entre os dois. A gente sabe. Mas Davi registrava. E quando Davi se distanciou do Senhor, quando Davi se deparou com desafios, ele tinha para onde voltar. Quando você vê um rapaz que escreve, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, aquele era o universo dele. Davi era um pastor de ovelhas. Aquilo era a maneira como ele via a vida e conseguia aplicar o aprendizado do que Deus estava colocando sobre ele. Então você tem o seu contexto, a sua lente, a sua forma de ver. E se você passar a registrar tudo aquilo que Deus ministra sobre você, te permite viver,
Você não só pode edificar aqueles que estão ao seu redor, compartilhando com eles, em alguns momentos eles tendo acesso às experiências que você teve com Deus, mas principalmente você vai se edificar, você vai construir uma fortaleza. No dia que a sua fé esmorecer, você vai ter para onde voltar e se lembrar de tudo aquilo que Deus vem acrescentando, ministrando, as experiências reais que você tem tido com Ele. Isso aqui, meu irmão, não é um livro de regras. Isso aqui é um livro sobre uma pessoa. Você está se relacionando com um Deus vivo. A cruz está vazia. Jesus vive, quer se relacionar com você. Não leia a Bíblia somente como um livro de regras. Ele quer gerar em você aprendizado, aplicação, experiência prática com a palavra. Se você registrar, você vai se edificar, você vai se preparar, você vai construir uma fortaleza dentro da sua casa que você vai poder acessar no momento em que você precisar. Que Deus te abençoe. Fica firme, meu irmão. Tamo junto.